Que a graça e a paz seja contigo. Sou o professor Rogério de Souza e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos para o quarto dia da criação, a partir do versículo 14. Está escrito: Deus disse. Se você aceita a autoridade das Escrituras, você tem menos conflito. Mas se você não aceita, teu conflito é gigantesco. É Deus quem disse, não Moisés, não o professor Rogério. Deus é quem disse que haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinal tanto para as festas como para os dias e os anos, e que sirvam de luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. A gente já viu lá no primeiro dia da criação que disse Deus: haja luz. Mas o que faltava, meus irmãos? Faltava a lâmpada. Uma coisa é a luz, outra coisa é a lâmpada. A lâmpada é o continente e a luz é o conteúdo. Existe essa luz que é uma luz universal, a luz que existe no mundo, mas é necessário que haja um continente. E Deus chama esse continente de luminar. Por isso, toda aquela luz que havia lá fora do domo, pensa isso aqui, é o mapa bíblico também, é o domo, aqui está a terra, o chão, aqui estão as colunas da terra, que nós vamos comentar em ocasião apropriada. Aqui nesse vermelho que você pode observar, são as águas que Deus mandou se juntar em um só lugar, e aqui está a terra que Deus mandou surgir. Essa aqui é a parte da terra que Deus mandou surgir. E depois, Deus disse que as árvores deveriam se levantar. Vendo aqui as árvores, as florestas se levantaram. Você tem aqui um mundo que é o da flora. E agora tem uma expansão no meio das águas. Estas águas superiores aqui, elas formam um espelho d'água, um mar de vidro, que dá para ser observado em Apocalipse capítulo 15. Aqui no centro do domo está o trono de Deus, Deus está no centro, e agora Deus diz que hajam luminares na expansão dos céus, para que haja separação das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, para que o clima da terra ele seja temperado, agradável, propício, para que o homem experimente o frio e o calor, para que haja um tempo para as estações das flores e também dos frutos, Deus organizando perfeitamente o seu mundo. Eu gosto muito do relato do livro de Jó. Jó 38 diz que Deus criou o mundo assim, nesta perfeição. E haviam testemunhas para essa criação. As testemunhas são os anjos, que o livro de Jó chama de Bnei Elohim, filhos de Deus, filhos da alva também. Esses anjos, eles viram Deus criando o mundo do jeito que nós estamos falando para vocês aqui. E o diferencial entre o livro de Gênesis e o livro de Jó é que a criação no livro de Gênesis, ela é geral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. No livro de Jó, a criação ela é feita milimetricamente. Deus vai medindo, Deus vai estendendo os seus cordéis, Deus vai estabelecendo limites para a água, limites para a terra, e vai criando as grandes estrelas. E lá no livro de Jó é chamado de constelação, as grandes constelações, como a Ursa. O que é interessante é que quando nós vamos observar aí o mapa das estrelas, que é feito pela própria astronomia, nesse ponto estão positivos, nós vamos observar que existem as 12 constelações que foram apelidadas como zodíaco. O que é o zodíaco? O livro de Jó também fala do zodíaco. São constelações que lembram o formato de 12 animais. Aquela constelação tem um formato que parece uma águia, e depois a constelação da águia ela foi rebatizada como sendo a constelação de Escorpião. É um escorpião ou é uma águia? A constelação de Leão,
a constelação de Virgem, a constelação de Capricórnio, de Touro, as 12 constelações que estão lá, que popularmente é chamado de zodíaco. E existe uma corruptela, uma corrupção do zodíaco através do horóscopo. Por quê? Porque o horóscopo é uma decadência do zodíaco. O grande enigma é nós sabermos se os astros influenciam a vida na Terra, se os astros influenciam a vida humana, se a nossa história está ou não predestinada pela ação dos astros lá fora. Deixa eu dizer o mesmo que eu disse aqui na aula anterior. As artes mágicas, as artes ocultistas, as feitiçarias, os animismos estão proibidos pela palavra de Deus. Nós não podemos consultar a sorte através dos astros, através dos astrólogos. Os astrólogos são aqueles que acreditam que os astros se movimentam lá, que existem ascendentes, descendentes, que estão determinando os rumos de cada um de nós aqui. Vai perguntar aonde você nasceu, a data que você nasceu e o horário que você nasceu. A Bíblia nos proíbe, inclusive nos proíbe de nós consultarmos os numerólogos, porque os numerólogos são aqueles que leem a sorte através dos números. Nós devemos nos conformar com a simplicidade da palavra de Deus. É algo muito estranho, porque as pessoas não se conformam com o Evangelho. As pessoas não entendem o beabá das Escrituras, o mínimo. Se você abrir o sermão de Cristo lá no monte, ele vai falar: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos. E as pessoas dizem: isso eu não quero, isso não é muito difícil, isso eu não entendo. Aí vai até uma cartomante para que ela possa abrir as cartas para ele. Vai até um jogador de búzios para que os búzios digam para você. Vai até um necromante para que ele consulte os mortos a seu favor. E por aí vai. Busca toda a turma do ocultismo, busca toda a turma da feitiçaria, da magia, que a Bíblia proíbe, mas não busca a palavra de Deus. Portanto, vai ficar desorientado, porque se Deus proibiu, não é porque não acontece. Preste atenção, vou falar de novo. Deus proibiu, não é porque o necromante não consegue consultar os mortos, não é porque o cartomante não consegue ler a sorte nas cartas, não é porque o hidromancista não consegue ler a sorte nas águas. Deus proibiu porque vai ter acesso ao submundo, águas inferiores, mundo das trevas, mundo da noite, mundo proibido por Deus. Deus não proíbe nada do que seja bom, Deus não proíbe nada do que seja lícito, Deus não proíbe nada do que seja correto, certo, luminoso. Deus proíbe aquilo que encaminha a pessoa para o erro, para a perdição, para o contato com as forças estranhas da natureza e seres espirituais, como os demônios, que se desviaram da verdade. Quem entra em contato com o mundo ocultista está se abrindo para que os demônios possam agir em sua vida, enganando e até mesmo cooptando para o mundo das trevas. Estamos estudando aqui não astrologia, mas sim cosmologia, como Deus criou o mundo e estabeleceu o luminar maior, que é o astro-rei, o Sol, para que ele seja o dono do dia, e o luminar menor, a Lua, para que ela brilhe à noite, conduzindo os homens. E os homens podem se orientar tanto pelo Sol, quanto pela Lua, quanto pelas estrelas, para que seja um mapa estelar, para que o caminhante diga: ali é o sul, ali é o norte, ali é o poente e ali é o nascente. É para isso, para que hajam estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, temperaturas quentes e temperaturas frias. Por quê? Porque Deus tem que manter a temperatura no seu domo. Isso aqui é um domo, pessoal, é uma estufa. Portanto, tem que ser resfriado. Para que seja resfriado, o que fez Deus? As grandes geleiras, olha aqui, as geleiras, as chamadas calotas polares. Deus fez o esgoto do mundo, veja só,
Essa parte de baixo aqui é o esgoto do mundo, para onde está o Sheol. Já expliquei isso aqui na aula anterior. Ou Hades. O que é o Hades? É o mundo dos mortos. Ou inferno. O que é o inferno? É o interior do forno, onde está pegando fogo. Isso aqui é para que o mundo fique temperado. Com as estações do ano, tem momento que ele fica um pouco mais quente, mas depois ele se esfria. E, consequentemente, posso manter a vida na terra, a vida no oceano, a vida dos animais alados. Eu posso manter a vida humana aqui, sempre em um ambiente hospitaleiro. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus. Você vai ter momentos mais frios que vão temperar para compensar aqueles momentos mais quentes, e aqueles momentos mais quentes para temperar e compensar os momentos mais frios. Acontece que houve uma modificação em tudo isso aqui com a chegada do pecado ao mundo e com a descida das águas do dilúvio, porque as comportas dos céus se abriram e essas águas desceram, e as comportas do abismo se abriram e essas águas subiram. Já estudamos isso, mas eu estou segurando para quando a gente chegar lá no tempo do dilúvio. Mas também já estou adiantando um pouquinho mais para que você se interesse em continuar os estudos do livro de Gênesis. O mundo está perfeitamente organizado. Por quê? À noite você não precisa de muita luz. À noite a natureza tem que dormir, tem que descansar. Descansa para quê? Para recompor as energias que gastou durante o dia. 12 horas acordado. Acorde-se pelas 6 horas da manhã, mais ou menos, e é para dormir até as 6 horas da tarde, mais ou menos. Isso não acontece mais, por quê? Porque nós criamos a luz, aliás, a energia elétrica, né? Através da energia elétrica, nós iluminamos o ambiente e estendemos a luz do sol até meia-noite, 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, e agora a gente está aí se recompõe em apenas 8 ou 6 horas de sono. Mas não era para ser assim, era para ser igual às galinhas. 6 horas da tarde estão se recolhendo para o seu puleiro, 6 horas da manhã estão todas despertando. É o 12 por 12 da natureza. Nós não fazemos assim, fazemos de uma maneira diferente, por causa que a natureza humana modificou muito com a chegada do pecado ao mundo, pela intromissão do pecado ao mundo. À noite não precisa de muita iluminação, por isso Deus acende pequenas lâmpadas, estrelas luminares. A luz da lua é suficiente para conduzir o caminhante durante a noite, e a luz do sol todo mundo durante o dia. À noite todo mundo dorme, então tem que deixar a luz bem fraquinha, as estrelas lá longe, tá? Iluminando, na verdade, por causa que realmente poucas estrelas e muita luz da lua vai iluminar o caminhante à noite, mas durante o dia não precisa das estrelas, só o astro-rei. Outra coisa que nós temos que pontuar é o caminho do sol. De acordo com as escrituras, o sol ele faz um caminho elíptico. É isso daqui que faz o sol ao longo dos 12 meses do ano. É este movimento que você está vendo aqui o professor processar para você. Quando chega lá, depois de 6 meses, ele faz o caminho dele de volta, quer dizer, de fora para dentro, de dentro para fora. Você sabia disso? Está difícil para você? Isso aqui é a lição que no ensino fundamental a gente conseguiria passar para as nossas crianças. A gente já não consegue mais fazer isso por causa que o avanço da ciência, muitas vezes desmistificando a palavra de Deus, dificultou as crianças entenderem isso. E se as crianças não entendem, os adolescentes e os jovens e os adultos, muito menos. Quantas vezes eu tenho que ir até o púlpito e deixar essa doutrina passar? Por quê? Porque se eu começar a ensinar isso aqui no púlpito, as pessoas que estão acostumadas na escola a ver de um jeito, lá no púlpito vão ficar confusos. E o sermão não é para confusão, mas para esclarecimento. No estudo a gente consegue fazer isso daqui. Esse é o caminho do sol e esse é o caminho da lua. A lua também faz o mesmo trajeto. Mas como que isso acontece? Veja só, a gente tem aqui a rota do sol e nós temos aqui a rota da lua. O sol faz a rota dele acima, a lua faz a rota dela abaixo, igual ponteiros de relógio. Você já observou? Aqui está o ponteiro, o outro lado do relógio. No centro você tem aqui um ponteiro maior e você tem um ponteiro menor. Aí o que acontece com o ponteiro? O maior ele passa e o menor ele passa também pelo mesmo eixo, só que um está em cima e o outro está embaixo. Ou seja, Deus criou o mundo como um
relógio. Olha o que faz. O relógio imita a criação de Deus, não o relógio digital, mas aquele relógio de ponteiro. Ele imita a criação de Deus, faz o mesmo trajeto que o sol faz, o mesmo trajeto que a lua faz. E as estrelas, da mesma forma, elas vão girando também, elas vão girando, as constelações todas vão girando, e isso vai estabelecendo o cronômetro, meus irmãos. É o que a Bíblia diz aqui, ó: haja luminares e eles sirvam para sinais e para festas, para dias e anos. Deus fez dois grandes luminares, dois grandes ponteiros, o luminar maior e o luminar menor. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Para presidir o dia e a noite, separar a luz da treva. E viu Deus que isto era bom. Houve uma tarde e houve uma manhã. Mais uma vez, a recomendação é que naquilo que for possível, viva o mais naturalmente possível. Se é possível que você trabalhe de dia, trabalhe de dia. Se não é possível, trabalhe à noite. Porque existe aquele que trabalha de dia, o sol, e aquele que trabalha à noite, a lua. Mas cada um no seu turno. Não é para sempre. Não fique emendando 12 com 24, com 36, com a semana inteira. Isso vai te desgastar, vai acabar com a tua saúde, com a tua alegria, seu bem-estar. Vai trabalhar muito e vai viver pouco. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva modicamente, tranquilamente, comodamente, dentro da sua criação, no seu ambiente e no seu turno de existência. Separe tudo, separe momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos de descanso, momentos de descontração, e não esqueça de deixar o dia do Senhor programado na tua agenda para o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente volta para o quinto dia da criação.